Então, vou dizer novamente bom dia para todo mundo que está aqui, né? Para todo mundo que virá nos assistir pelo canal do YouTube do Laboratório de Artes, Moda, Ensino e Sociedade. Hoje nós estamos no nosso último encontro desse seminário de formação continuada de 2025-2, e o nosso tema para hoje é Currículo, Práticas Docentes e Ensino Profissionalizante, Reflexões em Pesquisa. E o grupo aqui que vai apresentar hoje sou eu, a coordenadora do laboratório, e as bolsistas de iniciação científica que fazem parte do laboratório e que estão desenvolvendo também pesquisas dentro dessa temática geral, vinculada a um projeto de pesquisa que eu tenho, que começou o ano passado, e que se chama Ensino da Criação. E aí, dentro dessa proposta, a gente aborda, né, várias variantes desse ensino voltado à criação e às suas práticas docentes, avaliando, considerando, né, tentando entender aonde que ocorre onde se aplicam as estratégias de saberes sensíveis. Então, a Beatriz vai iniciar a fala dela, que é um texto, né, ainda relativo ao projeto anterior, que ela foi bolsista também, sobre as escolas profissionais femininas de Santa Catarina, especialmente Florianópolis, no caso da pesquisa dela. Depois eu falo sobre as estratégias de saberes sensíveis, num texto lá, Saberes Sensíveis, uma proposta para a educação emancipadora. Aí, na sequência, a Alice, que começou na pesquisa semestre passado e que fez uma pesquisa relativa às artes visuais, ao currículo do bacharelado em artes visuais. E, por último, a Pan, que já está conosco há mais tempo e que vai falar sobre uma pesquisa que ela realizou em cima de artigos acadêmicos publicados de 2015 para cá e que tinham como temática o ensino superior em moda, suas práticas, metodologias de ensino, práticas docentes, e quais desses artigos que ela pesquisou abordavam de alguma forma, né, essas estratégias e que se assemelhavam, se distanciavam das estratégias de saberes sensíveis. Então, essa é a nossa proposta de hoje. Esperamos que vocês, todos que estão nos assistindo, tragam as suas contribuições com a experiência de vida, com a experiência de escola, e a gente possa discutir aqui e fechar esse nosso seminário com chave de ouro. Então, eu vou passar a palavra para a Beatriz, para ela dar continuidade com a apresentação dela. Oi, pessoal, bom dia. Consegue me ver? Sim. Me chamo Beatriz, sou bolsista ali do Lab Mais e sou graduanda no curso de licenciatura em História, ali na FAED. Hoje eu vim trazer para vocês um pouco da pesquisa que foi desenvolvida junto com a professora Mara no primeiro semestre ali de 2025, né? É, Essa foi a última fase de um projeto que já é bem maior, né? Bem mais extenso, que se iniciou lá em 2020, que tinha como objetivo pesquisar as escolas profissionais femininas de Santa Catarina. E o meu foco nessa última fase da pesquisa foi analisar a instituição que se localizava ali no centro de Floripa, que era chamada Escola Profissional Feminina Doutor Jorge Lacerda. Ela foi fundada em 35 e tinha como objetivo, né, assim como as demais, formar as mulheres com alguns cursos como corte e costura, pintura, artesanato, culinária, enfim, esse tipo de coisa. Então, o meu objetivo com essa pesquisa foi debater questões acerca do ensino profissionalizante feminino catarinense, tendo como foco essa instituição que eu citei, né, centrando o debate na análise de como os jornais criaram narrativas sobre essa instituição. Como resultado, foi constituído uma coleta de 142 materiais, que a gente dividiu em 5 eixos. A instituição, a rotina da escola, informações sobre mudanças e reivindicações, as exposições anuais, algumas informações sobre as pessoas que trabalhavam e estudavam na escola e algumas menções variadas, né? Essa pesquisa se deu, sobretudo, no site da Hemeroteca Digital Catarinense.
Agora eu vou entrar um pouco em cada eixo. O primeiro eixo, como eu falei, é a rotina da escola, e a partir dos jornais a gente conseguiu ver um pouco como foi se consolidando o ensino em si, né? Como foi aumentando o número de pessoas matriculadas, o número de pessoas formadas e principalmente o número de cursos oferecidos. Então, essa primeira informação que a gente encontrou no jornal A Gazeta, de 36, eles mostram que eram oferecidos 4 cursos: o de corte e costura, bordado, de flores e de chapéus. E que no início do ano tinham 230 pessoas matriculadas, só que ao final só 160 pessoas se formaram. E o autor dessa coluna que eu trouxe, ele vai justificar essa desistência, primeiro porque as mulheres, né, de acordo com o autor, desistiam do curso assim que recebiam as principais lições de corte e costura, e também, ali nesse segundo recorte, por conta da deficiente organização daquele estabelecimento que não faziam, não permitiam que aquelas mulheres desenvolvessem o trabalho que elas poderiam desenvolver. Aí agora, alguns anos depois, ali na década de 70, o jornal O Estado vai trazer mais informações sobre a escola, que aí a gente já consegue perceber essa escola mais consolidada, né? Então, em 74, o jornal vai trazer a informação de que 359 mulheres tinham se formado naquele ano. E em 76, a gente encontrou essa entrevista, esse relato da diretora da instituição, que nesse período era a irmã Kaefer, ela vai trazer algumas informações sobre a escola. Entre elas, o fato de que, naquele momento, tinham 700 alunas estudando, número esse que ela vai falar que já tinha chegado a mais de 1.000 estudantes. Tinham 25 professores, 6 secretárias, 4 serventes e eles ofereciam 9 cursos. E esse número também já ia aumentar por conta de algumas modificações que seriam feitas ali na instituição. Agora entrando no próximo eixo, que são as mudanças e reivindicações, eu trouxe 2 exemplos para mostrar um pouco para vocês. O primeiro é um projeto de lei que foi apresentado pelo Joaquim Pinto de Arruda, ele era deputado da Leste, e ele vai trazer esse projeto de lei, né, bem extenso, assim, falando sobre algumas propostas de acréscimos para essa instituição. Porém, a justificativa que ele traz para esses acréscimos é que as mulheres eram educadoras por natureza. Então, elas precisavam ser muito bem capacitadas para que elas pudessem educar aqueles homens para que a sociedade avançasse, para que a sociedade crescesse, melhorasse, né? Então, ele vai trazer essa ideia de que toda a humanidade é trabalho do coração da mulher. Então, apesar dele trazer esse projeto de lei extenso, propondo mudanças e acréscimos e melhorias para a escola, a justificativa que ele vai trazer vai seguir nesses moldes totalmente conservadores desse período, né? Agora, entrando nesse segundo exemplo, sobre algumas mudanças e reivindicações, a gente conseguiu perceber, ao longo de toda a análise, como os jornais eram atravessados por embates políticos e como essa instituição servia de palco para esses embates políticos, né? Então, ali na década de 50, a instituição, enfim, recebeu o nome de Dr. Jorge Lacerda, porque durante, né, de 35 até esse período, ela não tinha nenhum nome, digamos que muito oficial, assim. Então, o Guilherme Ottal, que é o pseudônimo de um colunista do jornal O Estado, ele vai trazer esse questionamento: por que Jorge e não Aristiliano? Porque lá em 35, quando a escola foi formada, né, foi fundada, quem era o governador era o Aristiliano. Então, ele vai trazer esse questionamento, né? Nesse período, a, o governador era o Jorge Lacerda e o seu vice era o Heriberto Russi, e a diretora da instituição era a Paula Russi, que era irmã do Heriberto. Então, ele vai trazer todos esses fatos, né, para justificar o nome dado e vai dizer que não faz sentido a escola receber esse nome. E, e esse debate vai seguir ainda, né? Ali um ano depois, em 58, o, o mesmo autor vai trazer essa, digamos que, alfinetada na Paula,
porque nesse momento ela não era só diretora da escola da capital, ela também era diretora da escola de Tubarão. E, nesse momento, o governador era o irmão dela, porque o Jorge Lacerda tinha falecido, né? Ele faleceu num acidente de avião, e o Heriberto assumiu. Então, ele vai trazer de novo essa comparação de que ela só era diretora dessas duas instituições por ser irmã do governador, né, nesse momento. Enfim, vai trazer todos esses embates políticos e usando, de fato, a escola como palco para isso. Entrando no próximo eixo agora, esse é sobre as exposições anuais, e a gente conseguiu encontrar um número bem maior de informações. A gente consegue perceber como esse era um evento importante, de fato, para essa instituição, para esse local, né, para o centro de Floripa. Então, aqui tem uma imagem de 38 de uma das exposições, elas aconteciam todo ano e era justamente para expor os trabalhos que aquelas mulheres desenvolviam ao longo de todo aquele ano, né? Então, esse exemplo é de uma exposição de flores. Pelo que a gente conseguiu perceber, mais ou menos da dinâmica, era dividido em salas, assim. Então, tinha uma sala só para flores, uma sala só para frutas e animais, outra só para bordado e crochê, enfim, era bem dividido, assim. E a gente encontrou junto disso, né, alguns relatos. Dois de Oswaldo Melo e três do Doralessi Soares. Eles eram colunistas, né, autores de jornais importantes nesse período, e eles vão trazer alguns relatos do que eles viam nessas exposições. É, Só que quando a gente lê esses relatos, a gente consegue perceber em todos eles uma grande falta de seriedade. Então, eles vão falar como essa instituição estava demonstrando bem o seu papel importante no setor da economia doméstica, vão falar como esses trabalhos e essa instituição mostrava como era importante, né, para as mulheres conseguirem aflorar os seus dons que já seriam naturais, então elas permaneceriam nesse lugar sempre de mãe, de esposa, dona de casa, principalmente, né, e educadora também, como eu trouxe ali nos outros eixos. Então, vai estar sempre atravessando por essas ideias conservadoras. Então, por mais que seja de fato muito importante essas informações que a gente consegue encontrar nos relatos, é inegável a falta de seriedade, a falta de da percepção, né, de realmente de como essa instituição era importante para aquelas mulheres, de como aquilo ali não era um lugar para aflorar os seus dons naturais, mas sim, para muitas daquelas mulheres foi um lugar de emancipação e de autonomia, de fato, que elas conseguiram a partir dessa escola. Uma coisa que nesse momento, né, nesse período, para muitas mulheres, para a maioria das mulheres, era impensável, assim. Então, agora entrando no último eixo, assim como os demais, tem uma grande falta de informações sobre tudo, né? Ainda tem muitas lacunas para a gente conseguir entender como se dava mais o funcionamento dessa instituição. E agora, sobre as alunas e funcionárias, não é diferente, na verdade, tem uma lacuna maior ainda. Mas um nome que aparece com uma certa frequência nos jornais é da Carolina Batalha da Silveira. Ela foi a primeira diretora da instituição e permaneceu lá por 19 anos, se não me engano. Foi assim, quase 20 anos, então ela ficou um grande período ali. E a primeira informação que a gente encontra sobre ela, né, a primeira vez que o nome dela aparece, é logo no ano de fundação, ali em 35, onde aparece assim, essa primeira informação de que ela foi transferida da direção do grupo escolar Vidal Ramos e da Escola Normal Primária da cidade de Lages para assumir a Escola Profissional Feminina da capital. Essa segunda informação, que é do ano seguinte, a gente encontrou em três jornais diferentes, onde está falando que a Cora, né, como ela era chamada, acompanhada do professor Antônio Lúcio, que era inspetor escolar, na verdade, foram representar Santa Catarina lá em São Paulo, num evento das escolas profissionais que estava acontecendo. E a última vez que o nome dela aparece é em 56,
quando as professoras e funcionárias da escola vão convidar para a sua missa de sétimo dia. Nesse momento, ela já não era mais diretora da escola, mesmo assim, o nome dela ainda era relacionado à instituição, né? Então a gente consegue perceber que ela foi uma pessoa importante, de fato, para essa escola. É, e, enfim, né, as pessoas, né, da escola chamando para sua missa de sétimo dia. Então a gente consegue perceber que ela foi, de fato, uma mulher importante para essa instituição. E como consideração final, considerações finais, né, a gente conseguiu perceber, como eu trouxe antes, como esses autores, como os jornais, no pouco espaço que se dedicavam a falar sobre essa instituição, se ocupavam e se preocupavam não se preocupavam em trazer os assuntos com uma seriedade, como realmente merecia essa escola, né? Então, essa escola era vista como um lugar para aflorar os dons naturais daquelas mulheres, para fazer com que elas se tornassem melhores donas de casa, melhores educadoras para os homens, como eu trouxe antes, melhores esposas, melhores mães. Então, elas sempre permaneceriam nesse lugar doméstico mesmo, né? Então, a emancipação que aquela instituição poderia proporcionar não era pensada. Isso a gente consegue colocar, né, nos moldes daquele período totalmente conservadores, que realmente não pensavam a emancipação daquelas mulheres. Porém, apesar dessa ser a narrativa trazida pelos jornais, a gente conseguiu, nesse primeiro semestre, também realizar algumas entrevistas com mulheres que estudaram na instituição e que também foram professoras da instituição, e elas vão trazer como como essa escola foi importante para a carreira delas, e muitas delas vão mostrar como o pontapé inicial da carreira e da profissionalização delas foi nessa instituição. A gente conseguiu entrevistar uma moça que é diretora-geral das escolas profissionais da Palhoça, e ela falou que ela se considera filha de Jorge Lacerda, porque foi ali, com aqueles cursos lá em 2000, que ela conseguiu ter a carreira que ela tem hoje, ter a emancipação que ela tem hoje, né? Ter essa autonomia que muitas vezes, para muitas delas, inclusive para ela, era impensável antes, né? Poderia ser impensável se não fosse essa instituição de fato, tão importante para as mulheres daquele período. Então, eu trouxe um pouquinho aqui da minha pesquisa, claro que com olhares mais gerais, assim, né? Porque não tem como aprofundar tanto, assim. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, Beatriz, ótimo. Então a gente vai abrir aí um espaço já de uns 5, 10 minutos aí no máximo para perguntas, até porque tem as outras, né? Senão vai ficar muito para trás assim. E a pesquisa da Beatriz é um pouco diferente, né? Porque ela ainda é vinculada a esse projeto. Então, quem deseja fazer uma pergunta, parabenizar a Beatriz, abre o microfone, fica à vontade aí em perguntar, em conversar. E é bem, muito bom, Beatriz. Obrigada, prof. Vamos lá, gente, incentivando os novos pesquisadores. Manda Parabéns pelo aí. trabalho, Beatriz. Eu queria ter tido a oportunidade de fazer algo assim na graduação. Eu acho que é incrível poder experienciar a ciência assim já tão jovem, né? E eu acho que essa contação da história das escolas profissionais ela é muito importante para a gente também entender o cenário onde se desenvolveu a questão têxtil aqui da região de Santa Catarina, né? Porque por isso aí a gente já consegue ter uma perspectiva de como é colocar essas mulheres profissionais também nesse lugar. Até se colocando na direção de pensar o curso de moda e como ele fica numa linha do tempo que tenta colocar profissionalmente essas mulheres no campo de trabalho e que ainda assim se coloca como uma brincadeira, um passatempo, né? E que no final das contas acaba sendo
Um pouco o que tem hoje também, porque as escolas profissionais elas continuam funcionando desse jeito, como mulheres que vão para lá acho que resistiram, né? Ainda para ter um passatempo, um lazer, ou aprender um ofício que possa servir um pouco no entorno. Eu acho que também serve para a gente pensar aí o futuro dessas escolas, pensar esse local. Acho que muito, muito, muito bacana ter isso aqui. Parabéns para a professora e parabéns para ti também por ter continuado aí. Obrigada. E se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais da história dessas mulheres, foi desenvolvido um documentário nos anos anteriores dessa pesquisa, né, que se chama Alinhavos da Memória, Saberes de Mãos que Fazem. Não é sobre essa escola daqui da capital, né, mas é daqui de Santa Catarina, então é bem interessante. Tem várias entrevistas, tem vários relatos, é realmente bem, bem edificante, assim, bem interessante para quem tiver interesse. Aí, inclusive, né, hoje, como a Beatriz já falou, em São José e na Palhoça existe, pela Secretaria de Educação, a continuidade dessa escola profissional, que aí já não é exclusivamente feminina, né, mas que majoritariamente são pessoas, são mulheres que frequentam, e oferecem vários cursos ainda de corte e costura. É claro que chapéu, flores, essas coisas não tanto, né? Não mais, mas flores ainda aparece, só que se chama artesanato Eu ou... fiz a prova agora de Ah, São João. fizesse, que legal, Fiz a Janaína. prova. Era nível fundamental, né? Aham, E aí os conhecimentos específicos tinha várias perguntas bem de várias coisas, porque tem manicure agora, eles chamam tem manicure, tem artes plásticas, aí é para fazer artesanato, né? Tem o uhum, corte e costura, tem o corte e costura lingerie, aham, e tem mais outro, pintura, pintura de em madeira, tecido, né? em vidro, em madeira, Isso, pintura, uhum, bordado, uhum, máquina, bordado manual. sim, Então, assim, eu acho que o que eles conseguiram fazer aí de inovação foi mesmo colocar manicure, né? Que tem uma perspectiva aí de função que é um pouco mais jovem, talvez, mas eles continuam com um repertório bem restrito a essas funções domésticas mesmo da mulher. aham. Mas hoje tem um incremento legal assim por causa dessa ampliação da ideia da economia criativa, né? Uhum, Então as pessoas entram também nessa perspectiva. Na Palhoça a gente ainda não conseguiu visitar a escola, a gente só visitou a de São José. Mas na de São José, eles têm, em todos os cursos, se eu não me engano, eles têm algumas aulas que é para empreendedorismo, exatamente visando a uhum, preparação da pessoa para poder daquilo ali, né, organizar o seu negócio, fazer alguma coisa. Então, hoje, mesmo que ainda os cursos tenham muito semelhança com o do passado, eles já estão mais voltados para essa formação de um profissional que vai atuar com artesanato, com economia criativa, com economia circular, uhum, dentro desse viés assim, né? E é claro que sempre há as pessoas que estão lá no intuito assim, não de se profissionalizar, mas de ter um hobby, né? uhum, Mas isso não invalida a escola, porque quando ela foi fechada, e aí todas foram fechadas em torno de 2008, 2010 no máximo, a alegação do Estado, que essas escolas eram públicas e estaduais, né, como um uhum, colégio, era que a escola não tinha mais função, ela é só terapia. Tanto uhum, que muitas dessas escolas, em vários municípios catarinenses, passaram a ser assumidas pelas uhum. secretarias de assistência social. Sim. E elas ainda existem como clubes de mães, Uhum, geralmente assim associado com o centro comunitário, paróquia, e aí se destina a um outro público, que aí entra muito essa ideia mesmo assim, de um hobby, de uma terapia ocupacional. Mas ainda bem que São José e Palhoça manteram firme, né, esse propósito. A da Palhoça que eu lembro até uns anos atrás, ela era vinculada à assistência social. Não sei se agora ela já está Não, na educação de volta.
mas é Aham. de São José na educação. Ah, tu fizesse É, tem um para o esforço de município de renovação. São José. Eu fiz na de São José. Uhum. É, não, na Palhoça eles fazem até concurso público, que Ah, já é na aham. educação. O salário é lá no chão, mas eles fazem. É, É isso é tipo uma... 1.500, 1.600, que é nível fundamental, né? Aham. Aí, nessa perspectiva, eu acho que realmente ele acaba não atraindo profissionais que possam renovar o cenário dela, né? Sim, Tem um engessamento aí financeiro, porque os salários acabam sendo baixos, mas é um espaço que realmente tem se bem trabalhado aí, até questão de cooperativa entre as mulheres que vão lá sim. fazer os cursos, eu acho que tem vários, não sei como tá por dentro, mas acho que tem Uhum. várias coisas que se dá para fazer aí. Que Pode ser um bom joia. lugar. Muito bem. Mais alguma pergunta? A Cláudia abriu o microfone, a câmera, quer falar? Eu ia. Bom dia, Bom dia, Prof. Cláudia. Mara. Bom dia, Beatriz. Muito interessante sua pesquisa. Eu ia fazer essa fala, Prof, que você fez ali, das escolas terem fechado e passado para o social e clube de mães. E aí voltou com essa parte vamos dizer, cursos de sustentabilidade para mulheres agora mais no interior. Eu vou falar da minha realidade, né? Acho que contribui um pouco que como a gente mora numa cidade do interior, né, aqui do oeste, e numa comunidade rural, aí esses cursos ainda são fornecidos. Hoje é chinelo, né, vem com essa pegada assim, mas não é mais com educação, né? É o que se perdeu, né? Então a gente acaba perdendo coisas que seriam boas para fortalecer, claro. Sempre vem com aquela 1900, né, machista, que é a mulher tem que aprender para ter uma parte doméstica, mas que a mulher como é resiliente, né, ela vai dando forma às coisas, né? Então era mais uma complementação, né? Então, eu ia dizer, eu estou acompanhando muito pouco porque eu estou muito atarefada, mas assim, lutando pela educação, como sempre, né? Como contei para a Prof. Mara, e brigando para que esses projetos que a Beatriz está fazendo, trazer de volta essas coisas boas, que a gente perde com o tempo por dizer assim, não tem finalidade para quem, né? É essa pergunta que a gente tem que se fazer, que às vezes não tem finalidade para o governo, mas às vezes para aquelas mulheres que conseguiram aprender alguma coisa e geraram renda para sua família, tem, né? Exatamente, Cláudia, né? Essa tua pergunta é fundamental, né? Não tem finalidade para quem, né? Porque, sem dúvida, muito, imagina, né? Uma cidade pequena como era Florianópolis naquela época, ter 1.500 alunos numa escola, eu acho que era quase igual o que tinha nas maiores escolas aqui da cidade, que eram particulares, que eram as do Coração de Jesus, catarinense. E então, claro que daquelas 1.500, que 300 passassem a trabalhar com aquilo, né? Viver daquilo, como costureira, como bordadeira. Olha o quanto de gente se formava, né? E adentrava no mercado de trabalho por conta dessa formação. Mas é isso, é uma luta. Gente, vamos passar para o próximo? Beatriz, por favor, passa aí para o próximo, que agora serei eu. No próximo slide, né? No caso. Bom, esse texto que tem esse título, né, Saberes Sensíveis, uma proposta para a educação emancipadora, eu preparei esse texto por um livro resultante do seminário que a gente fez em 2024 que foi um seminário dito, né, internacional, com a professora Miriam Lemonchois, que é uma professora do Canadá, do Quebec, e ela, né, deu todo o seminário, trazendo as discussões dela, e depois, ao final, a gente propôs que quem participasse do seminário trouxesse, né, uma contribuição dentro daquela discussão que era a apreciação estética no ensino de artes. E aí eu preparei esse texto a partir, né, já do que a gente estuda aqui no Lab Mais, e eu vou falar meio rapidamente sobre ele, até porque, né, é um texto que tem muitas páginas, então não vai dar de esmiuçar, mas espero que vocês tenham lido e depois façam perguntas como desejo.
Então, o objetivo desse texto, pode passar o próximo, né, é elucidar em que consiste, teórica e metodologicamente, a estratégia denominada saberes sensíveis. E aí eu já começo aqui o texto, no tal do acordar, nos fazendo pensar, ainda não, eu vou te pedindo que aqui tem 4 nesse mesmo slide, pode passar o próximo, deixa só o objetivo. Aí nos próximos, aí eu vou te pedindo para entrar quando vem os outros subtítulos, né? Então eu começo aqui, o objetivo é esse, né? Eu começo aqui o texto com esse acordar para fazer já usando da própria estratégia, né? Uma convocação aos leitores de se colocarem no seu cotidiano, no seu dia a dia, pensando sobre isso, né? Como é que eu acordo, como é que eu me coloco no mundo depois de uma noite de sono. E isso tudo para introduzir que na nossa sociedade contemporânea, né, que não é de hoje, já vem isso desde a Revolução Industrial, cada vez mais fomos nos tornando sujeitos de ação e não sujeitos de sentir, né? O inverso do sujeito de ação seria esse sujeito de sentir. E a educação tem um papel muito forte, muito poderoso, para manter viva, né, a possibilidade de continuarmos sendo sujeitos de sentir e não só sujeitos de ação, porque faz parte, né, da ideia capitalista, que a gente seja alguém que está sempre produzindo, né, essa noção produtivista, e não alguém que está dando a si o tempo de pensar, o tempo de refletir. Então, se a gente não reflete, né, as coisas vão acontecendo para nós e a gente vai nesse turbilhão. Então, partindo dessa constatação, né, que é uma contestação do campo ideológico, a nossa proposta com a estratégia denominada Saberes Sensíveis é exatamente implicar uma educação que venha, né, fomentar essa humanidade, ou seja, que faça a gente recuperar no nosso dia a dia, a partir do nosso trabalho docente com os estudantes, a percepção, colocando isso no centro desse processo, a capacidade de sentir, de se afetar e afetar o nosso entorno onde a gente convive, né? E dentro dessa perspectiva, o conhecimento, que é um papel que a escola assume, né, de transferir, de fazer com que esse conhecimento sistematizado da humanidade seja entregue para as novas gerações, esse conhecimento ele se coloca a serviço da humanidade e não para a reprodução de privilégios, né, ou de noções que façam essa humanidade se reduzir a sujeitos de ação, né? Então, dentro disso, a gente trabalha essa questão a partir do docente, implicando que ele se comprometa com essa humanidade e com esses sujeitos aprendentes, né? E aí o papel do docente é exatamente de se colocar ativamente nessa produção. Então, a gente aí pode passar o próximo clique aí, Beatriz, por favor. Aí nessa discussão a gente começa abordando, né, a escola, um lugar de desafios e afetos e efeitos, considerando o dia a dia da escola, que já é um processo, né, também conectado a esse objetivo de nos fazer sujeitos de ação, e aí, né, uma sobrecarga de trabalho, inclusive para suprir essa falta financeira, né, essa maneira de nos remunerarmos, de remunerar a maior parte dos professores de forma muito irrisória, como até a Janina falou há pouco, e mil e umas tarefas sempre, né? Além do professor ser sobrecarregado, também a própria escola ela já funciona dentro desse mesmo processo. Então, ela faz parte de um sistema de gestão governamental ou empresarial, né? Se a gente fala aqui das escolas particulares, a gestão, né, as pessoas que ocupam os cargos de diretores, coordenadores, eles também são cobrados e entram, né, nesse esquema e fazem também, reduzem o tempo do diálogo, do planejamento, da discussão, de revisão, para ficar sempre em volta, né, daquilo que são demandados, os relatórios, isso e aquilo.
E também ainda tem, nesse contexto de escola, né, pensar a família, que por sua vez é composta, né, de pessoas que também estão dentro desse mesmo sistema e que logo são levadas a pensar a escola de uma maneira limitada, né, pensando ela apenas como muitas vezes um depósito onde o filho vai ficar enquanto eles fazem outras coisas. E, por fim, ainda os alunos, né, os estudantes, as crianças, os jovens que estão lá e que também, por conta de pertencer a esse mesmo universo, que ninguém está fora dele, descreem da educação, né, descreem do papel que a escola tem e fazem, em geral, um lugar de aversão, né? Estão ali para outros objetivos que não seja o de aprender. Mas, apesar de tudo isso, né, a escola continua sendo ainda um lugar onde a gente aprende e ensina muito. E é exatamente aproveitando esses resquícios, né, esses respiros de sobrevivência que ainda se encontram na docência, nos estudantes, nos gestores, na escola como um todo e até nas famílias, é que a gente aposta que pode-se pensar nessa estratégia denominada saberes sensíveis, né? Então, dentro dessa ideia, aí a gente começa discutindo sobre a dicotomia, né, entre vida e saber, entre conhecimento sensível e conhecimento intelectivo, que se faz essa separação com esse objetivo da dominação mesmo, e aí é preciso, né, não manter essa dicotomia, né, entre o conhecimento sensível e o conhecimento intelectivo. Aqui no texto eu faço uma metáfora disso com a coisa do testamento, né? Então a escola tem uma herança, né, que é o conhecimento já produzido pela humanidade, esse sistema todo, ele serve como um testamenteiro, né, aquele que regula a distribuição dessa herança, e a própria escola passa a se tornar como uma forma de habilitar alguns a serem os herdeiros disso e a outros a serem dominados por essa herança. Então, é claro que a gente, refletindo, não deseja ser refém desse projeto, né? A gente quer ultrapassá-lo. E para isso é importante olhar o conteúdo, aquilo que é próprio de cada área de conhecimento a ser trabalhado na escola como um meio e não como um fim. Então, dentro dessa perspectiva, e aí aqui no texto eu vou citando o Morin, o Gadotti, o Paulo Freire e outros tantos, dentro dessa perspectiva, então o conhecimento, ele deve, né, o conteúdo, ele deve ser trabalhado pela escola, deve ser trabalhado pelo docente. Contudo, não para servir a essa lógica dominante, mas para reconduzir, né, a humanidade à sua própria essencialidade, que seria essa de ser humano, né, de sentir, de perceber, de estar com os outros, e, portanto, o conhecimento ele é um meio e não um fim em si, porque se entende que é todo um contexto em que esse processo se dá, né? Então, a partir disso, né, a gente vê que educar o sensível é a parte essencial para que possa o conhecimento e a escola nos levar a usar tudo isso para viver em sociedade, né? Porque o Freire já dizia que o ensino é um ato coletivo, compartilhado e humano, e não se pode educar se não for nessas condições. Então, a estratégia de saberes sensíveis, ela articula a seguinte trajetória, vamos dizer assim, né? Inicialmente, a ideia de colocar esse sujeito social sempre em contato com tudo que circula em torno dele, da sua cultura, da sua realidade, para que isso, né, seja uma forma de ativar sua atitude questionadora, crítica nesse contexto e, por aí, né, torná-lo apto a participar e transformar esse meio em que ele vive. Então, sem essa curiosidade, sem esse sentido que a própria educação alcança por meio dessa realidade que entorna esse sujeito e que é convocado a pensar a partir dele, a gente não conseguiria dar continuidade a esse processo, né? Então, a escola acaba nessa relação
afetando diretamente a própria sociedade. E a ação docente é fundamental nessa questão, porque é, ela vai, né, processar, ela vai conduzir, ela vai convocar esse estudante por meio dessa dinâmica toda. Então, é uma atitude processual, não uma postura tática, né? Por isso que a palavra é estratégia, não é a tática, não é uma receita de bolo, né, de como fazer uma aula, mas uma postura a se tomar diante disso. Então, como eu digo aqui, ó, essa forma de compreender a educação e os seus processos inerentes implica abordar a concepção de estética, no sentido menos restrito ao campo artístico, para contemplar os saberes sensíveis, né, os saberes que nós temos, como agora cada um aí está sentado, se sentindo confortável, não muito, sente a luz, né, sente o frio, sente o calor, e tudo isso está atravessando a nossa conversa aqui. Até o fato de a gente não estar ao vivo entre nós, né? Estarmos mediados por essa máquina. Então, essa forma de compreender a educação e os seus processos inerentes, né, aborda essa concepção de estética para contemplar os saberes sensíveis que constituem as experiências ou ainda o conhecimento obtido por meio de um compromisso afetivo, porque efetivo, que gera um efeito e afeta a quem se envolve nele, que no caso somos todos nós, não apenas o professor, né? É, então, nesse processo, as práticas que as estratégias convocam a ser feitas, elas vão envolver todas as dimensões, né? A dimensão imaginativa, emotiva, corporal dos sujeitos envolvidos, e não apenas, né, aquilo que a gente teria como uma base direta. Pode passar o próximo, Beatriz, por favor? Mais um? Isso. O segundo subtítulo, Nada em Linha Reta, vai abordar aqui a teoria da complexidade, né? As concepções do Edgar Morin e também um pouco de como essa concepção do Edgar Morin se alimenta das teorias do Paulo Freire, considerando que o Paulo Freire é anterior, né, os textos do Paulo Freire, né, eles são anteriores ao lançamento da teoria da complexidade, depois eles são concomitantes. O Freire morre, né, em 89, o Morin está vivo até hoje, mas eles não se citam, né, apesar de terem sido contemporâneos na maior parte da sua produção, eles não se citam, mas hoje a gente olhando os dois trabalhos, a gente consegue estabelecer muitas conexões. Então, aqui, até para não me alongar, eu só vou lembrar, né, que essa teoria da complexidade, ela é muito menos uma teoria que a gente cola dentro da nossa prática, e muito mais uma postura que a gente passa a ter de admitir que nada é em linha reta, né? Que tudo tem muitas camadas, tudo implica em tudo, né? A nossa existência é atravessada por muitas coisas e exatamente por isso a gente teria que ter uma atenção e uma capacidade gradativa que vai se conquistando de não querer aplanar, né? Botar tudo em cima da mesa e achatar, e sim pensar que os objetos, a vivência, a escola, os conteúdos, todos eles estão numa dinâmica muito grande. Então, aqui no texto eu resumo um pouco de tudo isso, trazendo os três princípios que regem, né, a teoria da complexidade, que é o princípio dialógico, e Paulo Freire sempre falou, né, e nos ensina sobre a dialogia. O da recursividade, ou recursão organizacional, que é essa condição, né, de que as coisas elas não cessam, né? O fato de eu estar falando agora aqui também está me reconstruindo, né? Está me ajudando a repensar e a colocar toda essa teoria que eu estudo num outro nível de conhecimento. E isso acontece aí com vocês, né? Então, talvez agora eu aqui falando, vocês associam com questões do seu viver, da sua vida profissional, e essa minha fala já está levando vocês a pensarem de outras maneiras ao do viver de vocês. E esse pensar que vocês tiveram
mesmo que ele não seja registrado em palavras e nem verbalizado, ele vai estar contido em vocês, e quando vocês estiverem diante dessa questão que vocês estabeleceram aí uma relação, isso se altera, né? Então, como diz o Morin, somos ao mesmo tempo produtos e produtores. E o terceiro princípio, que é o do holograma, ele parte, né, dessa questão física, né, que se pode produzir um holograma, que é uma imagem 3D, né, que pode inclusive se movimentar, como também acontece na microbiologia, que quando a gente faz lá uma coleta de sangue, né, a partir de técnicas próprias da análise clínica, eles vão identificar se a gente está com anemia, se a gente está com uma infecção, se a gente está com isso, com aquilo outro de doença. Então, ele pegando uma pequena parte, ele consegue compreender o funcionamento desse todo. Então, esse sistema, esse princípio, ele vai, né, nos proporcionar essa visão a partir da parte do todo. Só que aí não é que aquela velha frase, né, o todo está na parte e a parte está no todo, seja assim considerado na teoria da complexidade, porque se parte da ideia, né, do que a complexidade é como um tecido em que os fios, né, se tramam na trama e no urdume, e quando esses fios estão ali entrelaçados, a gente vai ter uma terceira coisa, chamada tecido. E esse tecido, ele ao mesmo tempo é algo que se forma dessas partes que são os fios, mas ele vai ter uma existência que os fios juntos, mas não tramados, não teriam. Assim como o fio, sem estar tramado e sem fazer parte daquele tecido, ele também teria outras utilidades e outras existências que não a do tecido. Então, efetivamente, tanto o todo é mais do que a soma das partes, como as partes são muito mais do que aquele todo em que elas se reuniram. E considerando isso, então a gente tem aí, né, novamente, repito aqui, aquelas muitas camadas. Como eu disse no texto, admitir isso é compreender que o todo é mais que a soma das partes, bem como as partes são muito mais que a sua combinação naquele todo. Aí aqui eu ainda falo, né, fazendo Morin dos 7 saberes da educação, que é algo que ele tornou, né, o tornou muito famoso junto à educação, e também a questão dos pilares da educação, né, para essa humanidade do século XXI, que é da onde resulta todo esse tipo de estudo. Aí eu falo sobre essas questões aqui, mas para reforçar que esses pressupostos de Morin são fundamentos e se relacionam diretamente para aquilo que se chama estratégia dos saberes sensíveis. Pode clicar no próximo, amiga Beatriz. Isso, vocês viram as letrinhas pulando aí na tela, né? Para falar do título dos olhos sensíveis. Aqui eu trago o segundo princípio da estratégia de saberes sensíveis, que é a noção que o ato cognoscente, né, o ato de aprender, de construir conhecimento, ele está relacionado à nossa capacidade de perceber. E aí eu falo do João Duarte Júnior e do Merleau-Ponty especialmente, para entender essa questão da percepção, né? Como é que a percepção se dá como uma forma de nos ativar diante do mundo. Então, antes de ter um mundo, né, nós temos uma relação com ele. Não existe eu, mundo, né? Existe nós. E nessa nossa relação, então, né, o processo de aprender está ali relacionado. Então, a nossa capacidade de aprender, né, de ter sentido de dizer tá dia hoje, agora é dia, são 10h30 da manhã por aí, também se relaciona em tudo que a gente oferece lá na escola como forma de aprender. Então, a capacidade humana de aprender a realidade se faz de modo consciente, sensível, organizado e direcionado, porque está condicionado pela minha vontade, está organizado pela minha relação com o mundo, né? E pela minha capacidade de sentir. Então, como é que a gente aprende? A gente aprende com o corpo, numa ação do corpo, né? Através desse corpo, por meio desse corpo, a partir desse mundo vivido.
E assim, tocado por essa percepção do mundo, o sujeito cognoscente, aquele que percebe, que elabora sentidos, vai atribuindo significados que são propostos a nós culturalmente, socialmente, e concebendo conhecimentos. Então, nenhum de nós, né, pode ver pelo outro, e também nenhum de nós pode aprender pelo outro. Aí, ao final aqui, eu trato um pouco mais do conceito de saborear, que o Duarte Júnior nos faz pensar, e também da estesia, que seria esse processo efetivo do aprender, né? E aí, a gente passa para o próximo subtítulo, por favor, um clique, isso. Que tudo junto e misturado como na vida, que seria, né, a questão da transdisciplinaridade, que também é um dos fundamentos aqui das estratégias de saberes sensíveis. Então, a transdisciplinaridade é um conceito bastante em voga no presente, mas ela é mais do que um conceito, né? Ela é uma proposta mesmo, uma atitude, tal como a teoria da complexidade, que valoriza essa multiplicidade de saberes, a interação entre as áreas de conhecimento e, principalmente, se compromete para que haja uma compreensão mais adensada e integrada da realidade que nos cerca, a fim de propor uma unidade mais ética. É isso que o pessoal da área da transdisciplinaridade apresenta. Então, como a gente lá no início falou, né, da escola, que faz com que o conhecimento seja algo que leve-nos a mudar nossa sociedade, a transdisciplinaridade defende a mesma coisa. Então, aqui numa página do texto que eu não numerei, eu trago aqui nessa definição que a transdisciplinaridade é o que está além, entre e através das disciplinas, né, como o Nicolesco nos diz, que precisa, portanto, né, o equilíbrio ético, dialógico entre sujeito, sociedade e natureza, um processo permanentemente colaborativo. Então, no caso, né, a estratégia sobre sensível sempre é transdisciplinar, ou seja, ela não é focada apenas num conteúdo, mas na vivência. E por conta da vivência de todos nós ser atravessados por N fatores, ela vai exigir de conhecimentos de várias áreas, né? Então, é uma prática que vai se formulando e se reinventando a cada aplicação no contexto dialógico, educativo, para que possa, né, efetivamente se tornar efetiva, né? Gerar aquela humanidade lá, aquela sociedade que a gente almeja. Bom, pode passar, Beatriz? Isso. Aí aqui, no último subtítulo, Portas Abertas, que tem um pouco de conclusão também, eu trago esse esquema que sintetiza a estratégia, né? Então, estratégia para enfrentar o programa seria essa sociedade capitalista, em que nos torna sujeitos de ação e não sujeitos de sentir, e as estratégias, né, como uma ideia mesmo, né, de enfrentamento, de criar meios de superar esse programa, ela se sintetiza nessas palavras, né? Perceber, dialogar e experimentar. Então, perceber a nós, né? Então, não é eu, professora, e eles, os alunos, somos nós, porque o nosso encontro, já que a escola permite, né? Nos faz estar juntos, e quando estamos assim juntos, nós temos um entorno, né? Uma sociedade. A gente tem provocações que a própria estratégia ação docente deve organizar, e dessa provocação, desse entorno, nós percebemos. Então, essa estratégia ela inicia por essa convocação, por esse perceber. E aí eu falei bem pouco, né, sobre o Merleau-Ponty, mas o ver, né, o olhar esse mundo seria a percepção primeira. Depois é um eles, né? Um eles por quê? Porque tem nós aqui na sala de aula, tem nós aqui nesse encontro do seminário, e tem eles, o Edgar Morin, que eu já citei, Nicolesco, Merleau-Ponty, Duarte Júnior, Paulo Freire, tem eles, a quem eu tenho que convocar, porque eu não posso reduzir a escola às minhas formas de perceber esse mundo. Eu tenho que questionar essa minha percepção. Eu tenho que me emancipar
dessa forma programada que eu tenho de entender o meu viver. Então, eu chamo eles, né, esse entorno, esse conhecimento produzido e sistematizado pela humanidade, para dialogar com aquelas provocações, com aquelas percepções que o meu perceber, que o nosso perceber nos proporcionou. E eu volto a mim mesmo, né? Porque eu sou o sujeito da minha ação, eu sou o corpo que percebe, e aí eu vou para experimentar, né? Eu vou me colocar em relação comigo, com eles que eu já acessei no diálogo, com esse nosso que eu já acessei pelo nosso convívio crítico, e aí eu vou, né, me colocar em experimentação, vou pensar, né, nos meus saberes, nos meus processos e construir o meu conhecimento. Pode passar, Beatriz. Então, eu vou terminar lendo essa frase que está aqui no nosso texto, né, na parte da conclusão, porque eu estou falando aqui, né, nesse seminário para nós, professores, né, para nós que estamos comprometidos com a educação. Então, eu termino dizendo isso: a docência comprometida com os saberes sensíveis age, provoca, instiga, reinventa a sua prática, né? Porque a gente não pode estar parado, congelado, senão a gente é só aquele sujeito de ação, já não tem como enfrentar o programa. E tem clareza dos objetivos maiores do seu fazer, que é nos colocar rápidos a reinventar a sociedade e recuperar a humanidade de todos nós. Não se encontra a serviço do conteúdo, né, do conhecimento pelo conhecimento, do cumprimento do calendário, apesar de tudo, forçar a gente para isso, né? Dos quantitativos, dos milimétricos, dos tecnocratas. E está cheio de sistema aí para a gente preencher para dar conta disso. Ela se concentra, então, né, os saberes sensíveis, essa docência comprometida em si, como ser de contínuo aprender. E isso, né, o nosso amigo Paulo Freire já nos falava há muito tempo, que o professor é aquele que aprende, né, ensinando, nos estudantes, que são os nossos companheiros dessa jornada, e na escola como um lugar de transformação social e pessoal, cumprindo esse docente, né, a função social de sua profissão. O docente se aprofunda, estuda apaixonadamente o conhecimento sistematizado que caracteriza seu campo de pesquisa, né, e aqui eu falo pesquisa, porque para chegar ali naquele diálogo, né, no eles, no segundo círculo, é preciso que eu tenha uma pesquisa, que eu tenha um conhecimento válido para proporcionar uma discussão consistente. O vasculha, né, esse campo, em busca de caminhos promissores de diálogo com as sensibilidades atoras, né, que são todos nós, e autoras, porque a gente, além de atuar nesse contexto, a gente produz, então a gente é ator e autor da produção de seus processos, experimentações e saberes. Então, gente, sinteticamente, falando no meu texto aqui, era isso. E espero que agora estão abertas aqui para algumas perguntas, antes da gente passar para as nossas outras amigas aqui do seminário de hoje. Quem vai abrir a conversa? Eu posso só fazer uma colocação. À vontade, André. Andrei, É, desculpa. não, só para salientar como a realidade ela é difícil de ser contornada, né? Essa realidade, esse programa, por exemplo, na rede onde eu atuo, né, no currículo se fala muito em educação estética, o sensível, né? Tá garantido essa fala, vamos dizer assim, no documento norteador. Mas na realidade, com todos os atravessamentos do dia a dia da escola, não é bem isso que acontece, né? Principalmente levando em consideração de que há um apostilamento, né? Há uma série de programas da rede. E aí uma coisa se atravessa a outra, e essa questão da fragmentação, né, tão criticada, é uma das coisas que mais é um dos obstáculos maiores de serem contornados, né? Porque cada disciplina não conversa entre si,
E isso também tá previsto no currículo lá na questão do apoio, incentivo à interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas aí na realidade a gente vê que não é bem isso que acontece. Então é muito difícil, né? O professor ele precisa ser muito resiliente para que, de fato, essa educação sensível ela possa ser proporcionada para os seus alunos, né? E aí eu tenho encontrado isso na realização das minhas oficinas, né, nas edições, que a cada semana se encontra bastantes obstáculos a serem contornados para que os encontros possam acontecer, né? Então, cada escola na sua realidade, nos seus desafios e nas suas limitações também. Era isso. É verdade, André, mas se a gente largar, jogar a toalha num tatame vai ficar todo mundo gordo. É, E a coisa não anda para frente, né? Porque é dessa resistência, né, de sempre se recolocar, né, a proposta, sempre reagir a essas imposições, é que a escola tem avançado, mesmo que não seja ainda, esteja longe de ser a escola que a gente imagina. Mas é desse esforço contínuo que a escola ainda não fechou, né? é Como isso. no caso a Cláudia aqui, não sei se ela já saiu, ela me falou que a creche, né, que ela é diretora, estava para ser fechada, mesmo com muitas Deixa crianças para mim. sendo atendidas ali, né, Cláudia? Aí vocês Eu tô conseguiram aqui. reverter? Ainda não saiu o decreto revogando, né? A gente atende 25 crianças de 9 comunidades do interior. Então, assim, o que foi alegado é que é um gasto desnecessário. Então, eu sempre penso, é o que eu comentei antes, para quem e para quê, né? Enquanto a gente pensar que é um gasto necessário investir em educação, a gente está indo para um buraco sem fim, né? E esse olhar sensível aqui não foi tido, né? Apesar de que a comunidade bateu o pé, né? E a comunidade foi em peso, né? Não fui nem eu como gestora, mas a comunidade se reuniu, bateu o pé e alegou a seguinte coisa. Então, se vocês querem, acho que aqui não é investimento e vão investir em outro lugar, pega esse valor que está sendo gasto aqui e investe aqui. Então, mantém esses 130 mil, que seria de economia, né? E investe nessa unidade, e se está vindo 12, atende 12 com qualidade, com carinho, com respeito a essas famílias que precisam desses 12. Porque, assim, eu não sei, a prof não conhece, eu acredito que os meus colegas que estão assistindo também não, né? A minha realidade é assim, tem criança que sai às 5 da manhã, faz 50 quilômetros para vir ficar aqui o dia todo. Eu acredito que uma mãe que não precisa, não anda. Não vai ter coragem de pôr sua criança de 1 ano e meio, 2 anos dentro de um transporte público para vir, né? E não é asfalto, gente, é estrada de terra, com morro, com tudo que tem de dificuldade para chegar aqui. E, então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais, não é de nós, né? Eu estou na gestão, então eu também me faço valer dessa função de assim, que quem é gestor tem que bater na tecla que tem que se olhar, não é gasto, é investimento. Hoje pode ser que eles dizem que é um gasto, mas eu acredito que daqui uns 10 anos, essas crianças que vieram na creche vão sobrepor esse gasto com um IDEB, com qualidade de ensino, né? E a gente, como professor da escola pública, a gente tem que acreditar em educação de qualidade, porque senão não vai ter. Eu nem vou me alongar muito, prof. Mara, porque senão eu vou falar demais. Então, assim, eu voltei a fazer curso porque, assim, ó, se a gente parar de estudar, a gente mata a educação. Então, vamos estudar, vamos pesquisar e, sabe, para que a gente possa ter um olhar sensível para as coisas pequenas, né? Para que a gente mostre para essas pessoas que administram de verdade o nosso país que a educação começa na base e é na base lá no mais longe possível do centro, né? Então é isso que a gente tem que mostrar. Desculpe me alongar, prof. Não, Eu, tá eu ótimo, adoro a parabéns. sua fala, prof, porque eu sou arteira, então assim, eu gosto de olhar sensível para todas as coisas. A gente tem que ensinar as crianças a ver o mundo, mesmo não estando no mundo, né? Aham, exatamente.
Muito obrigada, Cláudia e Andrei. É isso aí, tem que lutar. Quem está no chão da escola sabe o quanto tem que lutar todo dia para a coisa acontecer, né? Mas Uhum. eles têm que nos suportar. Mais algum comentário, alguma questão, gente? Eu gostaria, eu tô com Oi, saudade de Elisângela, todo que bom te mundo. ver. Ó, outra diretora aí, outra gestora. Eu Outra tô, eu coordenadora daí. tô, eu tô na escola. Eu falei, eu queria entrar hoje, consegui entrar. Agora tá um silêncio porque acabou o recreio, né? Eu fiquei quietinha até agora porque a sensibilidade aqui estava demais. Mas eu percebo que os saberes sensíveis, nas mínimas estratégias, eles surtem efeito. Eu estou como coordenadora de uma escola estadual aqui, coordenadora pedagógica, vou terminar na semana que vem, porque a coordenadora que estava de licença voltou. E quando eu entrei, eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Eu, coordenadora, né? Tudo aquilo que eu aprendi sobre sensibilidade, saberes sensíveis, como que eu posso aplicar, o que eu faço, e a relação com o aluno, etc. Aí eu fui, aos poucos, né, dentro dessas brechas, dentro dessa incerteza que o Mohan fala, né, que ele fala que é na incerteza que a gente consegue criar ações para fazer o negócio acontecer. Eu comecei de sala em sala todo dia, dando boldinha e repetindo um mantra. Falei, hoje a gente vai repetir um mantra, vamos manter o descontrole, sempre um mantra engraçadinho para que eles rissem e percebessem alguma coisa dentro da realidade ali da sala de aula, né? E às vezes, assim, o negócio funcionou tanto que às vezes eu esqueço de passar na sala e eles falam, e o mantra de hoje? E o mantra de hoje? A mesma coisa eu posso dizer, professores também, bem legal, porque eu vim da escola que ela está dentro, é uma escola que no estado de São Paulo agora chegou, né? Porque já quem é do Paraná aí pode falar bem mais que eu a gente começa a se abraçar e chorar junto. A gente está dentro de um massacre de plataformização. O que é plataformização? Não existe mais aula. É a plataforma quem dá aula. O professor liga a TV e faz a mediação daquele conteúdo que a plataforma sugere para aquele dia, e a aula acontece assim. São mais de 23 plataformas que eu, como coordenadora, tenho que ficar vendo se o aluno não faz, aquela coisa que essa é a parte ruim. Mas, mesmo assim, eu tento trabalhar com os professores essa questão do saber sensível. Tem reuniões que a gente fala, esquece a plataforma. Como é que o que te faz ter sentido de você estar aqui hoje dentro dessa escola, o que te faz seu olho brilhar, e vamos comer um doce, e vamos pegar cadeira, porque eu estou num bairro rural, né? Acho que eu já mostrei para a Mara as imagens, assim, não sei nem como a internet está funcionando aqui tão bem. A gente pega a cadeira, vai na pracinha que é aqui na frente da escola, e vamos conversar, e vamos bater papo. Mas a gente está jogando conversa fora porque tem isso, tem aquilo. Não, a gente não está jogando conversa fora, a gente está jogando conversa dentro, né? Isso que vai fazer a gente dar uma relaxada, uma modificada nessa rigidez estrutural que a gente se encontra, né? E eu não li o texto, né? Vou confessar, mas eu acredito piamente que é por essa via do saber sensível que a gente vai conseguir viver dentro de qualquer sistema opressor, dentro de qualquer sistema castrador. Por quê? Porque a gente vai estar sempre buscando. É aquilo que a Mara falou um pouquinho atrás. Não é ficar parado esperando o negócio acontecer. É você se incomodar e é através do incômodo que você consegue, né, não se acomodar, talvez, não sei se seria essa palavra. Beijo, saudade de vocês. Vou fechar aqui. Saudades tuas também, Elisângela. E aproveito para dizer que a Elisângela
está trazendo a tese dela para um dossiê aqui da revista de Ensino Artes, Moda e Design, juntando o Mohan, que a gente conversou muito sobre ele hoje também, né? E também durante o trabalho do doutorado da Elisângela, e o grande apaixonado dela, o Gianni Rodari, que é um italiano importantíssimo, né? O Como Gianni Rodari. é. E aí, quem quiser É, escrever, né? Um pouco da sua realidade pode ser contemporâneo dos dois aí que você falou, né? sim, o Paulo Freire, né? São três Sim, estrelas cadentes que caíram sobre a Terra numa mesma época. O Mohan ainda está aí vivo, né? sim. O Paulo Freire e o Rodário voltaram um pouco antes e que trazem ainda, né, um legado enorme para todos nós nos inspirarmos e pensar. E aí a gente está organizando um dossiê na revista, que é até dia 28 de fevereiro. Quem quiser mandar, Cláudio quiser mandar um relato aí da tua história, né, da tua escola aí, também cabe, porque é importante a gente botar isso na roda, assim, porque esses políticos, né, e seus parceiros vendedores de software, de plataforma de aba 4 estão ficando bilionários, né? Mas a escola ainda continua vivendo por conta da gente. Então tem que botar na roda mesmo, tem que falar para botar para dentro, né? Conversa não é para jogar, conversa jogada fora, conversa jogada dentro. Eu adorei a metáfora, só a Elisângela para criar uma dessa. Ai, obrigada, viu, gente? Ah, então Obrigada mesmo. quem quiser propor É, um texto, ou convidar outros colegas a trazer o seu texto, é, até 28 de fevereiro. sim, é um que vai ser bem bacana. É, vai ser bem bacana. Eu entrei com grupos, né, de pesquisa sobre humor, sobre ensino e aprendizagem, educação especial. Vai ser bem plural, né? Se todo mundo que falou que ia mandar artigo, mandar. Mas tá bom. Muito bom. Vamos Obrigada passar para o próximo, pela então? fala. Obrigada, Elisângela. A gente que agradece. Alice, é contigo agora. Não estamos te ouvindo, já Oi, está gente. falando? Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Deixa eu ver se o tá aparecendo agora. Também. Está desaparecendo e estamos te ouvindo. Perfeito. Bom dia, gente. Eu sou Alice Firmo. Eu estou na quarta fase do bacharel das artes visuais da UDESC. Eu sou bolsista aqui no Lab Mais. O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele faz parte do projeto de pesquisa do ensino no campo da criação, modelos pedagógicos e práticas docentes a partir das estratégias de saberes sensíveis. E o estudo que eu apresento hoje se intitula O Currículo das Artes Visuais da UDESC, Indagações e Análises. Pode passar, Beatriz. É, o objetivo da pesquisa é analisar o currículo e buscar compreender como ele se aproxima ou se distancia das concepções contemporâneas da formação artística. Para fazer essa análise, eu vou adotar o entendimento do sacristã de que o currículo é um espaço de disputa simbólica e política que mais do que um documento institucional, ele vai expressar escolhas, valores, visões de mundo, né? Ele vai ter vai ser um documento de uma epistemologia própria. E, além disso, a análise vai se dialogar com os referenciais teóricos do Morin, que a professora trouxe, do pensamento complexo e a crítica à fragmentação do saber, com Duarte Júnior, que propõe que a estética seja uma experiência formativa, e Paulo Freire com a ideia de dialogia e docência, né? De aprender e ensinar em processos que acontecem em relação e escuta. Pode passar, Beatriz. É, a pesquisa ela é de natureza qualitativa e documental. Como outras análises de currículo, a gente até vai passar pelos objetivos de curso, pelo perfil do egresso e pela organização da estrutura curricular, confrontando esses elementos com os referenciais teóricos, tentando perceber quais são as convergências e as lacunas que surgem desse encontro. Pode passar. O currículo atual ele está organizado em três eixos estruturantes: o núcleo básico, desenvolvimento e avançado,
ele sugere uma progressão técnica e cognitiva das práticas iniciais até a reflexão crítica mais tarde. É, esse modelo ele mantém uma certa linearidade e uma hierarquização do saber, mas olhando o documento a gente pode perceber que introduz uma linguagem mais atual, visível nos objetivos de curso, que definem o egresso como artista barra pesquisador barra extensionista articulado a um pensamento estético em consonância com a contemporaneidade, com postura ética, solidária e colaborativa. Essa formulação ela representa algum avanço em relação às versões anteriores do projeto pedagógico de curso, que tenta superar uma certa visão instrumentalista da arte, ainda que na prática ele vai manter certos traços dessa organização tecnicista, que é um reflexo da própria história do ensino artístico aqui no Brasil, como a gente já viu aqui em outros dias do seminário, né? É, mas existe uma intenção de atualização conceitual para ter uma certa coerência com as discussões atuais sobre a arte hoje em dia, né? Pode passar, Beatriz. Ao analisar a organização das disciplinas, a gente percebe que essa atualização conceitual, essa interdisciplinaridade, aparece muito mais como uma intenção do que prática estruturante, de fato. É, o, O documento ele vai mencionar a necessidade de transversalidade entre os saberes, mas não vai definir mecanismos concretos de integração entre esses núcleos das disciplinas. É, Nesse sentido, o documento ele deixa que a formação complexa fique muito dependente das articulações que o docente vai poder realizar dentro da sala de aula. E a mesma coisa vai acontecer com uma dimensão estética e reflexiva do curso, onde as disciplinas de estética e filosofia das artes, elas aparecem distantes das práticas iniciais do ateliê. Mesmo com o discurso trazendo esse discurso, mesmo com documentos trazendo esse discurso forte em torno da formação crítica e sensível, é, a análise percebe que essas disciplinas teóricas estão afastadas dessa primeira prática, o que reforça uma ideia de tábula rasa, né? Onde primeiro se aprende a fazer para depois a gente aprender a pensar em torno dessa prática, que o Freire ele critica quando ele critica a concepção bancária da educação, ele vai trazer essa imagem da tábula rasa, né? Pode passar. E também essa distância entre a prática e a reflexão também vai contrariar essa simetria proposta por ele, onde a prática, sem reflexão seria apenas ativismo, né? E também a necessidade da estética como uma dimensão fundante da experiência desde o começo da formação, né? Como traz o Duarte Júlio. Podemos passar. A análise vai destacar papel, é, o papel importante que a galeria e os ateliês do DAV têm. O projeto pedagógico do curso ele vai destacar, vai reconhecer esses espaços, mas ele também não vai definir como a integração desses espaços acontece e vai novamente depender da iniciativa dos professores e dos projetos desenvolvidos em cada turma, assim. Então, o que é entendido é que o currículo ele vai oferecer os meios, mas ele não vai explicitar como que isso acontece, como que existe a articulação entre esses ambientes. Esse caráter aberto, ele pode ser entendido por alguns professores como uma oportunidade de autonomia docente, mas eu acho que é importante um documento como o currículo trazer dentro dele mesmo como que deve acontecer as articulações entre essas estruturas do curso, né? Então, a gente percebe que o currículo acaba sendo um documento formal que é a superfície de um processo que é muito mais complexo, muito mais vivo e sensível, que vai depender dessas relações entre os professores, os estudantes e os espaços. Pode passar. Um ponto
importante de avanço está na inserção das disciplinas de artes indígenas e artes africanas, que expressam um esforço de reconhecer outras epistemologias e de valorizar a diversidade cultural. Elas sinalizam um movimento de ampliação do repertório artístico, ainda que de forma inicial, e um diálogo com as questões de descolonização da arte e da educação, mas essas disciplinas ainda ocupam um lugar periférico na formação, porque quando a gente entende a história da arte europeia, ela está presente em todos os semestres do curso, praticamente. Então, ao mesmo tempo que é importante essa inserção, ainda assim expressa uma ideia de que esse pluralismo cultural é um complemento e não uma formação, não um fundamento da formação artística, né? Outro aspecto interessante de observar, eu não sei se todo mundo aqui conhece o projeto Integrador, mas era um dispositivo do currículo que era uma disciplina optativa que você podia pegar por todos os semestres, que tinha essa função de ligar diferentes saberes, de ser uma prática interdisciplinar de extensão. E agora ele não é mencionado mais no currículo. Ele ainda acontece, a gente sabe que ele acontece, mas ele não está disponível, não é mencionado uma articulação com as disciplinas. E então, novamente, né, existe essa ausência da explicitação de como existe essa articulação entre os dispositivos do curso, né? Então, existe o retorno dessa dependência para a relação, para a docência individual, gerar essas conexões interdisciplinares, o que pode limitar a complexidade. Então, o currículo ele mantém essa abertura, mas retira um espaço institucional que efetivaria ah, uma formação crítica. A análise percebe que existe, então, uma tensão entre esses discursos progressistas e algumas práticas ainda conservadoras, tecnicistas. O currículo ele vai avançar nessa linguagem, nos objetivos, mas ele vai manter ainda alguma estrutura de fragmentação técnico-linear. Então, a gente precisa pensar um currículo que se desloque dessa lógica técnica para uma lógica relacional. Pode ir para a próxima citação. Então, eu trago uma citação do Sacristã, que vai falar exatamente sobre essa tensão, né? As ideias pedagógicas mais aceitáveis e possivelmente, potencialmente renovadoras podem coexistir, e de fato coexistem com uma prática escolar obsoleta. Tal incongruência e impotência ocorrem para que a transformação da realidade ocorra em boa parte, porque tal prática está muito ligada ao tipo de currículo contextualizado em subsistemas diversos e aos usos criados por seu desenvolvimento, ou que se expressam através dele, que permanecem muito estáveis. Então, exatamente pela natureza do documento institucional, a gente percebe que existe e criam-se essas tensões, assim. Por isso que eu acho que é muito importante a gente entender como um território em disputa, né? Esse espaço do currículo. Pode passar. Então, o desafio é transformar o currículo nesse encontro entre saberes, sujeitos e mundos. Ao deixar em aberto algumas articulações, o documento vai conferir à docência um papel central na efetivação dessas práticas integradoras e críticas. Então, vai ser um currículo que não vai prescrever rigidamente, mas vai depender da potência relacional entre docentes e discentes e esses espaços. O desafio que permanece é como a gente vai fazer para institucionalizar essa abertura e de que modo a sensibilidade não sejam apenas intenções discursivas, né? E sim dimensões ativas nessa formação de arte. Espero que a apresentação sirva como um esforço para a gente pensar nesse espaço que a gente está disputando e que deve ser um documento vivo, que deve estar sendo constantemente debatido, assim. Como diz o Sacristão, o currículo na ação é a última expressão do seu valor. E então é nessa ação que a gente vai decidir se essa formação é de fato transformadora. Queria agradecer a atenção de todos. Quem quiser
trazer contribuições para a gente continuar a conversa brevemente antes da Pan apresentar também. Parabéns, Alice. Muito bom. E aí, pessoal, o Max colocou duas questões aqui no começo da tua fala, Alice. Não sei se era diretamente para ti, talvez ainda em relação à minha fala. Mas está aberto aqui, qualquer coisa a gente já discute as tuas, Max. Se tu queres falar um pouco, também conversar um pouco sobre a apresentação da Alice, está aberto o debate, gente. Eu sou suspeita, tudo a ver com o que eu pesquiso também, né? Estamos aí. Acho que precisa se deixar claro o quanto existe um vácuo, né? Entre uma lacuna mesmo a ser preenchida entre o que o currículo propõe enquanto discurso e o que realmente se efetiva, né? Porque aí a gente tem uma questão sobre o quão autônomo sempre os professores precisam ser muitas vezes desamparados pelas instâncias, pelo que tem de superior institucionalmente falando, né? Pelo que poderia auxiliar e facilitar nos processos, coisas que não existem, que a gente vivencia na prática e que acabam ficando voando, aí dependendo realmente desse esforço que poderia ficar mais claro no discurso também. Mesmo entendendo o currículo como um campo de tensão, onde realmente vão acontecer, onde diferentes forças vão estar dialogando, né, inevitavelmente, mas como um local onde a gente poderia encontrar mais possibilidades mesmo. E ali eu gostei bastante também na questão do uso do ateliê e de galeria ali, o como isso também fica entra num dos vácuos, entra nas lacunas, né? E eu acho que é uma questão até legislativa mesmo, porque no final das contas um documento como o currículo ele é um documento onde pessoas, né, escolhem as palavras, escolhem as diretrizes, os direcionamentos, e essa escolha que às vezes que fica no caminho assim, que não é pensada no sentido de facilitar, né? Se dá uma ideia, mas os mecanismos para que essa ideia se concretize fica no vácuo. Isso aí eu acho que dificulta bastante o como fazer, como mudar, como tornar mais estético, como ser mais relacional também, né? Porque eu acho que é exatamente aí, é no relacional que fica o vácuo, é como se estabelecem as relações. Não fica claro, tem que ficar caçando sempre, sabe? Essa proatividade eterna do fazer que a gente tem que ter, né? Nunca vem uma cartilha um pouquinho mais fácil para facilitar os caminhos. Sim, eu acredito que esse seja um pouco o desafio mesmo de até por conta de até os professores prezarem pela própria autonomia, acho que muitas vezes as coisas preferem deixar em aberto, às vezes, a ementa de matérias, não conversar com os colegas, não definir, às vezes porque cada um faz o seu, assim, né? Num sentido de se garantir também, de não ter esse diálogo entre os professores ali na hora da formulação do documento. Então, acho que esses são os desafios, assim. Também, também isso. Muito bem. Eu vou só, já passando a palavra aqui para a Pana, a gente sempre atrasa um pouquinho, nunca termina 11h30, né? Mas só para dar uma resposta ali para o Max, né? Ensinar olhos e ouvidos é bom para o sistema. É, o sistema também ensina a olhar e ouvir, né? Mas o que que ele ensina a olhar e ouvir? E com qual autonomia? Essa seria uma pergunta para completar a tua, né? Porque a gente está cada vez mais habilitando os sujeitos para agir no automático. E com todo esse universo tecnológico que nos cerca, a gente precisa usar o olho e o ouvido, né, para acessar essas tecnologias.
mas em que medida a gente está abrindo as lacunas, os espaços, né, como a Alice também acabou de falar aqui, que falta, para que a diversidade dos olhares e do que se ouve, né, possa também estar presente na sala de aula. E a outra questão, ensinar os saberes sensíveis pode ser disciplina para o ensino básico fundamental. Os nossos livros, né, a coleção paradidática produzida no LabMais, ela voltou-se exatamente para esse ensino, né, para o ensino fundamental e o ensino médio, né. Então, a gente já testou e tem dado certo. Mais alguma questão para a Alice? Então, eu vou passar para a Pan. Pan deve estar ansiosa. Vai lá, Pan, agora é a tua vez. Oi, gente, conseguem me ouvir? Tá dando? Sim. Eu vou Sim. tentar abrir a câmera aqui rapidinho. Vamos ver se vai. Eu tô tendo que abrir pelo tablet, uma loucura. A câmera do meu computador não funciona. Vamos ver se vai. Acho que. Aê, tô aqui no cantinho. Aí, perfeito. Bom dia, gente. Eu vou estar apresentando o meu trabalho, que também foi fruto de pesquisa aqui do Lab Mais, que é chamado Rasgando Costuras Rígidas, Reflexões sobre as Práticas dos Saberes Sensíveis no Ensino Superior em Moda. Pode passar, Bia. De início, eu quero apresentar essas conjecturas que trazem todas as ideias por trás dessa pesquisa, o que fomentou toda essa criatividade por trás desse escrever. Basicamente, entrando em contato com esses diversos autores, como o Duarte Júnior, o Morin, o Freire, o Brandão, podemos perceber que esse mundo que a gente vive, ele vai surgir para a gente, antes de ser uma matéria inteligível, racional, ele vai surgir como um objeto muito sensível, sensibilizante. Vai estar para a gente muito antes do racional, como algo muito intrínseco da nossa vivência. Além disso, o Morin ele vai trazer que todo o saber ele deve ser muito bem contextualizado. E esse quem somos não pode ser inseparável do onde estamos. Esse objeto ele tem que ser pertinente. Então, tem que fazer sentido estudar. Esse saber ele tem que ser contextualizado. Além disso, o Freire sempre trouxe essa questão de que as práticas docentes devem reforçar esse pensamento crítico, criativo, a curiosidade e também essa insubmissão. A submissão pelo próprio sistema é algo que vai ser visto de uma maneira muito complexa também, justamente porque tem que se quebrar esses paradigmas através do ensino. Bem como o Brandão diz, ele cita que a unidade dialética dinâmica entre a denúncia e o anúncio. Então, o ensino ele tem que surgir desses dois alicerces, uma denúncia e um anúncio. Então, o anúncio de um sonho possível, que o ensino ele pode quebrar essas barreiras justamente da submissão, mas também essa denúncia que a gente vive numa sociedade muito injusta, uma sociedade que ela por si só é difícil de viver, ela é difícil de compreender. Mas a educação ela vai ter esse papel primordial em justamente anunciar esse sonho possível de que é possível quebrar esses paradigmas. Pode passar, Bia. Antes de mais nada, eu trouxe essa pergunta para justamente indagar e cutucar ali na ferida que muita gente tem, de repensar como foram essas aulas que eu já presenciei. Elas foram sensibilizantes? Então, trazer aqui do fundo do nosso coração, do fundo da nossa experiência enquanto alunos também, pensar se essas aulas elas foram sensibilizantes ou não. Como é que elas aconteceram? Porque é justamente o que esse trabalho ele tenta pesquisar. Como que acontece esse ensino de moda? Ele é sensibilizante? Então, repensar justamente as questões sobre como a gente está como aluno. A gente repensa a forma como a gente aprende? A gente repensa como o professor está ali ensinando? Como a gente recebe esse ensino? Como a gente recebe essa educação? Então, é uma questão assim mais norteadora para a gente poder refletir enquanto a apresentação vai acontecendo. Pode passar. Bom, o artigo que eu e a Mari a gente escreveu, ele vai partir desse pressuposto de responder a pergunta que é definida como:
A partir de estudos publicados na forma de artigos acadêmicos sobre as práticas de ensino na graduação em moda, como essas se relacionam com estratégias de saberes sensíveis. Pode passar, Bia. Assim, o nosso objetivo foi justamente refletir se essas estratégias de saberes sensíveis vão ser adotadas ou não nas práticas de ensino relatadas em trabalhos acadêmicos. Por sua vez, os objetivos específicos foram caracterizar essas práticas educacionais de saberes sensíveis, que a gente apresentou um pouquinho antes, né, e está sendo compartilhado todo esse momento aqui. Também levantar e fazer a seleção desses cases, justamente que são os artigos, averiguar quais práticas educacionais são descritas no âmbito do ensino superior em moda e refletir paralelamente se essas práticas que foram descritas nos artigos estão alinhadas ou não com os saberes sensíveis. Pode passar. Bom, a metodologia ela foi baseada em uma revisão sistemática da literatura, que aconteceu em abril de 2025, e foi amparada por aqueles operadores de busca. Então, a gente entrou em cada um desses indexadores, como a CAPES, Scopus, Web of Science, Scielo e a OASIS, e a gente utilizou esses termos para pesquisar todos os artigos. Pode passar. Daí, 14 referências foram recuperadas justamente com esses critérios naquelas bases de dados e precisamos selecionar os artigos que eram pertinentes realmente para a nossa pesquisa. Então, começou um processo de seleção e descarte que foi realizado a partir da leitura integral do título e do resumo de cada escrita. Então, os critérios foram não indicar no título ou resumo que a escrita analisa práticas ou metodologias de ensino de moda, e que não pertencesse ao escopo temporal de 2015 a 2025. Vocês podem perceber que ali nas referências finais que foram utilizadas para a produção do artigo, não tem nenhum artigo de 2025. Então, não existe literatura muito atual falando sobre essas práticas pedagógicas de maneira relevante para essa pesquisa. Pode passar. Bom, começando por Araújo, Souza e Figueira, essas autoras elas vão estar analisando as didáticas e práticas que foram aplicadas nas- na disciplina de confecção de bases industriais de modelagem lá da UFC. E elas ressaltam muito essa questão de demonstrar o passo a passo dos moldes, fazer. Então, o professor fica ali na frente, ele fala que faz tal passo, os alunos copiam tal passo, próximo passo, o professor explica novamente, e novamente os alunos copiam. Mas elas também apontam a questão de uma peça sob medida que foi uma saia confeccionada com as medidas dos alunos. Então, a gente percebe duas questões aqui. Primeiro, existe uma aproximação muito vinculada às concepções bancárias do ensino que o Freire traz, que é justamente esse papel centralizado no professor que fica na frente e explica o passo a passo, os alunos copiam. Mas também existem esforços docentes em tornar esse aprendizado significativo e conectado à realidade, que é o que o Dart Schumer fala, por trazer a saia sob medida. Então, os alunos aplicam o que eles sabem justamente com as medidas deles para poder aproximar esse aprendizado da vivência deles. Pode passar. Pires, Vicentinho e Avelar, por sua vez, vão trazer esse olhar, esse escopo direcionado às unidades curriculares projetuais na Universidade de São Paulo. Eles estudam basicamente essa disciplina que teve a- o objetivo de solucionar problemas dos calçados infantis. Então, basicamente, esse estudo vai apontar sobre o ensino baseado em problema, que são também chamados de ABP, que é aprendizado baseado em problema, desse ensino projetual metodológico. E ressaltam bastante essa questão de entrevistas, participação de dinâmica com as crianças, participação de entrevistas com as mães de crianças, para tentar solucionar esse problema metodológico em relação aos passados infantis. E com isso a gente pode perceber que existe muito esse protagonismo discente em ter que resolver esse problema. Então, traz essa questão muito significativa e emancipadora que o Gadotti fala, como também essa realidade vivida e sensível do Duarte Júnior, porque os alunos estão inseridos em um contexto, estão inseridos ali com as mães, com as próprias crianças, procurando a solução de um problema. Então, existe esse protagonismo discente que fomenta
esses saberes sensíveis, justamente por dar autonomia ao aluno, para ele poder resolver esse problema e com isso ele poder aprender. Pode passar. Dias vai trazer um outro escopo, que é direcionado à história da indumentária, que foi ofertado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Erechim. Nessa disciplina, os alunos eles deviam buscar ali relatos orais, histórias, álbuns de família e difundir esses relatos, esses fatos e essas imagens sobre os costumes da época de 1950 na cidade de Erechim. O que é interessante pensar é que o escopo da matéria foi direcionado para a própria cidade onde era o campus. Então a gente percebe essa conexão com o que o Freire chama de saber primeiro, e também com essa complexidade humana e multiplicidade social de Morin e com a própria história familiar. Então a professora se preocupou nessa disciplina em conectar aquilo que estava sendo aprendido, que era sobre história da indumentária, com as questões que eram vinculadas à história dos próprios discentes da cidade de Erechim. Então, muitos foram atrás de álbuns de família, ali dos avós, ou relatos, fizeram entrevistas com pessoas da cidade. E isso traz essa dinâmica bastante complexa. Pode passar. Santana, que por acaso é Ramara, fez um estudo sobre 27 cursos de design de moda em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, focado nesse ensino da história. E o principal apontamento foi que as aulas expositivas foram identificadas em 36 dos 42 planos de ensino revisados, bem como metodologias muito passivas de conhecimento. Então, o que é destacado aqui é que nessas aulas de história acontece aquilo que a gente chama de pensamento redutor, porque vai ter esse apassivamento, então é uma coisa muito mais simples, que é apontado por Morin, Cebusque e Nicolescu, e também esse afastamento dos sentidos do Gavarotti, porque o discente vai estar sentado ali na carteira, olhando aquilo que o professor vai estar falando, e vai estar com os sentidos totalmente afastados, justamente por causa dessas metodologias passivas de conhecimento. Pode passar. E por fim, Souza e Pereira também trazem essa perspectiva sobre a modelagem do vestuário, né? Essas unidades curriculares de modelagem do vestuário. E elas apresentam muito esse viés tecnicista, né? Essa repetição mecânica, justamente muito matemática, em copiar moldes da apostila. Então, você vai aplicar regras prontas e vai reproduzir esses modelos pré-definidos que nem sempre vão condizer com a realidade. Por quê? Os alunos podem acabar tendo que fazer um trabalho, por exemplo, de modelagem de 1960, que eles não tiveram contato prévio, que eles não vão ver na rua, que eles não vão ver em lojas. Então, fica desconexo. Não faz muito sentido aprender aquela modelagem se não é vinculado ao consumo, se eles sequer nunca viram essa peça. Então, a gente pode perceber através disso que vai ter esse afastamento do aprendente da matéria e do objeto aprendido, justamente como eu falei, pode acontecer desse molde não fazer sentido nenhum para esse aluno porque ele está aprendendo isso. Mas a gente também percebe uma autonomia limitada. O aluno pode fazer o próprio molde dele, desde que seja copiando as regras que estão na apostila. Então você pode fazer do seu jeito, mas você também não pode fazer tanto assim do seu jeito. Então essa autonomia é muito limitada. Então, não favorece tanto assim os saberes sensíveis, justamente porque não permite essa autonomia discente, essa emancipação do aluno em poder aprender, poder errar. Vai ter que copiar exatamente igual da apostila. Pode passar. Bom, assim a gente percebe que através desses cases, as práticas de saberes sensíveis podem sim se relacionar ao ensino superior em moda por fomentarem um ensino crítico, emancipador, sensibilizante, complexo e que principalmente forneça autonomia nesse caso. Porém, o caminho inverso ele também é possível ao centrar, como a gente viu, o papel pedagógico totalmente na figura do professor e a passivar esse conhecimento, né? Depositar esse conhecimento. Então, o ensino superior em moda, por ele ser muito prático, né, tem bastante matérias práticas, ele viabiliza o ensino crítico e com sentido. Porém, ele caminha em passos bem curtos em direção à sensibilidade, principalmente no âmbito teórico. Pode passar. Essas foram as referências, caso vocês queiram tirar um print para poder consultar. E pode passar. Muito obrigada pela atenção e eu estou aqui para responder eventuais dúvidas.
Ótimo, Pan, sempre muito eficiente. Então, gente, essa é a nossa quarta apresentaçãozinha, né? E a última, e ainda bem que a Pan já encerrou com um obrigado aqui. E aí a gente abre para debate, né? Sobre esse trabalho que a Pan fez. Não é só esse que a Pan fez, né? Tem mais, já fez outros trabalhos, porque ela é das bolsistas que estão hoje no Labiat há mais tempo. Então, fique à vontade de perguntar para a Pan. Tá, a Janaína falou que trabalho lindo. Eu não sei, né? O Marcos falou parabéns, PAN. Não sei qual dos trabalhos está te referindo, Janaína, se no caso era algum daqueles artigos ou o trabalho como um todo da PAN. Todo. Todos, ela disse. Mas fique à vontade, gente. Fique à vontade de abrir o microfone, falar, perguntar. A Janaína também está elogiando a metodologia aí, que foi muito bem apresentada, né? E também muito bem feita. Ela apresentou bem aqui e também fez um trabalho bem sério, né? É, bom, Obrigado. então eu vou deixar aqui uma questão, uma coisa para a gente debater. Quer tirar os slides, Beatriz? Pode tirar. No sentido que vocês viram, né, que as pesquisas no Lab são diversas, assim, temos vários. Agora que eu vi com a minha câmera, quando estava com os slides, eu não estava me vendo. É, que as pesquisas são diversas, assim, são várias frentes, mas todas dentro do mesmo propósito. No caso, é pensar esses saberes, né, como é o ensino nesse campo da arte, nesse campo da educação dos sensíveis se aplica. Assim também são os projetos, né, dos doutorandos, do mestrando que estão aqui conosco. E um inspira o outro, né? Porque aí agora esse trabalho da PAN está inspirando o trabalho que a Beatriz vai iniciar, que agora também se associa a esse segundo projeto, que é o projeto sobre o ensino no campo da criação. A gata querendo andar no teclado. É, então, né, e a Alice também, por sua vez, se inspirou no trabalho anterior que já tinha sido feito, em relação ao currículo da moda. E assim a gente vai indo, né? Sempre pensando, como eu falei no meu momento, que saberes sensíveis ele não se restringe às aulas de arte, mesmo que o Duarte Júnior aponta, né, que a disciplina, a área de arte, o componente curricular da arte seja o mais promissor, assim, para fazer esse trabalho que ele aponta de uma educação estética. Mas não é exclusivo, né? Porque aí a gente parte desse pressuposto do Merleau-Ponty, que o aprender parte da percepção. E para se perceber com sentido, é preciso haver uma motivação, uma estimulação. E aí, nesse sentido, que os saberes sensíveis é uma estratégia para qualquer área de conhecimento, para qualquer docência. Da criancinha, né, ao adulto. E aí, pensando no que a Elisângela falou para nós, até, né, na coordenação da gestão da escola, isso também pode ser uma estratégia. O que mais, pessoal? Hum. Oi. Olá. Posso falar, gente? Posso falar, professora? Claro, Matheus, eu que não estava conseguindo abrir o meu microfone, por favor. Ah, tá. Não, tudo bem. Assim, eu preferi, antes de falar qualquer coisa, né, esperar todas as apresentações, né, porque tudo que foi dito que é feito em escola, eu tenho contato com tudo, porém eu faço, só que não dentro de escolas, né? Eu sempre fiz aí ao longo de 9 anos em que eu estava com uma empresa de fiz até em Santa Catarina, né, com a Círculo, eu fazia em lojas, né? Que foi que eu tive contato com tudo que foi dito aqui, mas eu ainda não sabia que tinha um nome, né, para tudo que eu fazia, né? Que na questão são saberes sensíveis que eu também pretendo, né? Ver algum contato, né, com o meu doutorado no futuro, mas eu estou assim pensando assim, igual no caso da Beatriz,
o que eu fiquei assim, só curioso um pouco é de durante a trajetória aí do que você apresentou, Beatriz, se de repente você teve algum contato com o tema de moda doméstica ou moda familiar, né? Porque eu, né, na procura de alguns materiais, acabei encontrando esse tema, né? E eu não achei assim muita coisa sobre, né, esse tema de moda de moda doméstica, né? Dentro aí do que você fez, você teve contato com algum, né, material, né, com alguma definição dessa teoria, né? Se é que assim pode dizer? Então, é, com esses termos, não, até porque a minha pesquisa foi bem restrita, digamos assim, à escola mesmo, né? Então, a minha base de pesquisa foi na hemeroteca, usando palavras-chave. Então, eu usava o nome da instituição, o nome de alguma professora, para tentar pesquisar coisas que poderiam aparecer sobre, né? Então, sobre esses termos, não, não especificamente. Ah, não, tudo bem. Então é só assim uma curiosidade que eu tive, né, que pode até ser uma sugestão, né? Porque assim, igual no meu caso, eu falo muito na perspectiva da moda, né, mas dentro das marcas, né? Porque o que eu estou assim com foco de estudo, né? Vamos dizer assim, na mira do meu estudo, né? Onde eu estou, né, direcionando a minha pontaria seria no caso, né, de pessoas que fazem moda que não estão inseridas dentro, né, da moda, né? Que no caso ali vem, né, da questão do artesanato, que o meu objeto de estudo é o tricô manual e o crochê, tá? Que acontece ali? Né? Que é aquela moda familiar que é passada de geração em geração, né? Que aí também dialoga com o campo da memória, né? Mas que vão ali saindo, né? Dentro do senso comum, que ali nós vemos os aspectos, né? Também de saberes sensíveis, da estética, do design, né? De pessoas que não estudaram moda do jeito que nós estudamos, mas que elas desenvolvem moda, né? Desenvolvem o design a partir da sua sensibilidade, né, a partir do seu conhecimento, e que hoje as marcas, muitas que eu tenho visto, né, têm se servido disso, né, é o que eu tenho olhado que eu pretendo estudar, né, aí num futuro próximo, tá? Aí agora, de repente, pode ser aí que no teu trabalho, né, seja interessante também tocar um pouco nesse assunto, né, que está nas escolas, mas que antes de estar na escola, ela veio da casa de alguém, né? Que foi levado para a escola, mas de uma memória que foi passada pela avó, pela tia, né? Por alguém aí que traz isso também num formato de ancestralidade, né? E que é de sugestão, né? Assim, eu gostei muito das falas, né? Pretendo, né, me desenvolver um pouco mais, até mesmo a proposta de eu participar do seminário, né? Foi para conhecer um pouco mais a fundo, né? Esse tema, né? De saberes sensíveis, né? E, Pam, meu bem, bom te ver de novo. É bom aí ter contato contigo. E tanto a Alice, né, a professora Mara Rubi aí, que é estrela de Belém do CEART, sempre vou dizer isso, né? Do CEART inteiro, não só do PPG, né? Que sempre vou dizer isso, que ela sabe que eu sou fã dela, né? Continuem aí, conta sempre com a minha presença, o que eu puder colaborar também, eu estou à disposição. Eu estou disponível e à disposição. Contem comigo também. Ah, que ótimo, Matheus. Matheus, tem um trabalho da Beatriz, não a nossa Beatriz aqui, outra Beatriz, que é da Federal de Goiás. Eu não me lembro sobre o sobrenome dela agora, mas acho que é Souza, Beatriz Souza. É com esse nome também, com esse sobrenome é meio difícil assim, de jogar na internet e achar, né? Mas ela tá lá naquele grupo de capacitação e ela fez um mestrado sobre memórias femininas e agora um doutorado que ela já está quase terminando, ou já até terminou, não sei bem. Também é sobre memórias de artesãs do interior do Maranhão, Maranhão, Piauí, assim. Então, porque ela mora numa região, nasceu, né, numa região que é uma região de Carolina, eu acho, onde tem assim uma área que fica alagada, e aí depois, enquanto está aquele pedaço alagado, aí as mulheres pegam material, cipó, fibras assim, e elas criam umas tecelagens, umas cestaria, melhor dizer. E aí ela trabalhou muito com esse âmbito da memória, né, dessa coisa da associação das mulheres em torno desse fazer manual.
Então, eu acho que talvez vai te ajudar alguma coisa. Ela está lá no grupo, no grupinho do WhatsApp, ali do capacitação. Essa vez ela não participou, porque eu acho que ela está terminando a tese, mas ela vai. Mas ali tu consegue encontrar, tá? Eu vou até Uhum. ver, eu vejo ali o contato dela e passo para ti. Sim, sim. Sim, quer ver? Vai ter um evento, né, essa semana na UFJF, que eu estou aproveitando o tempo que eu estou aqui em Juiz de Fora, estou fazendo uma disciplina isolada lá, que eu vou apresentar um trabalho que eu desenvolvi, né, um artigo para esse evento, que fala do tricô manual na Primeira Guerra Mundial, né, que eu achei assim, eu quando eu descobri, né, e depois eu fui descobrindo estudos, né, bem mais profundos, né, que fala mesmo da malharia manual em tempos de guerra, né, em que ali foi algo que tomou conta da sociedade em si. Isso foi na Inglaterra e nos Estados Unidos, né, que aconteceu dois movimentos, né, em que por causa, né, do evento, né, que estava tendo ali, as malharias não estavam dando conta e aí tiveram que usar, né, a habilidade manual das pessoas, em que ali todo mundo ficou no mesmo patamar. Que ali foi homem, foi mulher, foi criança, foi todo mundo, né? E eu quis aprofundar um pouco esse estudo também, né? Na Primeira Guerra e na Segunda também teve, mas a Segunda traz outros, né, outros vieses que eu não quis abordar por enquanto, né? Então, aí amanhã, né, eu vou apresentar e assim que tiver publicado e tudo, eu posso pôr o link ali no grupo, né, para o pessoal aí, né, poder conhecer um pouquinho melhor, né? Enquanto a gente estava falando, tô eu aqui tricotando também, ó, né? Porque a gente fica atento, né, e a mão não para. Que ótimo, Matheus. Eu dei uma espiadinha enquanto tu estava falando desse trabalho aí da Primeira Guerra, que eu acho bem legal. O sobrenome dela é Souza mesmo, Beatriz Souza, e está lá no nosso grupo da capacitação. Aí é só Ok, tu copiar ali, te apresentar, né? E conversar com ela. E aí ela vai te dar algumas dicas também de bibliografia, né? Dentro desse campo de memória, mulher, eu acho que. E artesanato, sem artesanato vai ter eu acho que bastante coisa para te artesanato não, guiar. eu acho que não tem como a gente falar de artesanato sem esbarrar na memória, né? Eu acho Aham, muito muito difícil, forte, né? né? É muito vivo, né? Dentro das artes manuais, né? Sim, exatamente. Têxteis ou seja lá em qual campo ela se expressa, Uhum, né? Mas tudo muito bem. bom. Bom, mais algum comentário, gente? Ó, o Matheus, a Pan agradeceu, a Janaína parabenizou. Acho que a gente vai então encerrando, né, o nosso seminário de formação continuada desse ano, que foi o único, e no primeiro semestre a gente não fez. Mas foi curtinho, 4 encontros, né? Metade do tempo que a gente geralmente faz, mas acredito que tenha trazido algumas luzes, algumas oportunidades, tanto para quem falou como para quem ouviu, porque a gente também reaprende, né? Cada vez que a gente tem essa oportunidade, desculpa, de falar, de dialogar a respeito dos nossos trabalhos. E desejamos a todos um ótimo fim de ano, né? Novembro é um mês bem cansativo para todo professor, porque tem que fechar diário, fechar isso, fechar aquilo, encerrar o ano, né? Mesmo que a gente ainda tenha um tantinho de dezembro para trabalhar, mas espero que se encerre o ano com muito proveito, assim, que a gente possa ter umas férias que realmente descanse a mente e o corpo, né? Que revigore aí as energias para um 2026 cheio de bons projetos, de muita paz, saúde e, né, mantendo junto esses laços que nos fortalecem. Então, gente, meu muito obrigado. Espero, né, que o seminário tenha contribuído e a gente vai se vendo no próximo ano com mais outros encontros.